Eu queria pedir para vocês, né, queria falar um pouquinho disso. Hoje a gente vai falar uma live, nós vamos falar sobre saúde e bem-estar, nós vamos falar de pandemia e bem-estar, nós vamos falar como trabalhar essa consciência quando as coisas não dão muito certo, tá? E eu acredito que diante dessa pandemia, o desespero das pessoas, a dificuldade das pessoas, né? E muitas vezes não conseguem pagar uma ajuda, não conseguem ter, às vezes, tempo para investir nessa ajuda. Então, eu acredito que eu estou dedicando meu tempo aqui, né? Um tempo, eu acho que precioso para mim e para vocês que também que estão aí dedicando. Então, eu acredito que vai ser de muito proveito para vocês, né? Para todo mundo. Como tem sido nossas lives, né? Os feedbacks que a gente tem recebido. Então, eu queria pedir para vocês, assim, clica aí no aviãozinho, chama 5, 6 amigos de vocês, né? Se todo mundo fizer isso aí, a gente vai aumentar muito a gente pode aumentar muito a nossa situação. Quem está nos assistindo pelo YouTube, chama toda a família aí para ver, né? Para inspirar. Quem está vendo a gente pelo YouTube, põe na TV aí a nossa live, olha que legal. Projeta aí, espelha na televisão aí de vocês para ver a nossa live, tá bom? Eu acredito que possa ser de muita utilidade, né? Porque a gente sempre entrega um conteúdo bem interessante para reflexão, para já ajudar você em alguns parâmetros da sua vida. Então, convida aí, né? Vamos encher essa sala aqui, vamos ajudar mais pessoas, né? Vamos inspirar aí. A Tânia está colocando aqui a nossa gratidão pelas suas lives. Obrigado, Tânia. A gente faz com amor mesmo, né? E nessa época de pandemia, de tanta dificuldade, né? De pessoas sofrendo, tá difícil organizar as ideias, tá difícil entender, tá difícil olhar para dentro de si. Eu acredito que essa live ela possa agregar muito para você, trazer muita calma, trazer muita paz, trazer muito entendimento, né? Fazer você ter uma percepção, que nós vamos falar muito hoje de percepção. Trazer essa percepção de mundo diferente para você, agregar em alguma coisa, né? Então convida aí quem você ama, manda um aviãozinho aí para 5, 10 amigos aí, que vocês possam mandar, né? Com certeza nós vamos aumentar essa família e esse conhecimento vai chegar para mais pessoas, com certeza. Com certeza. Está quase na hora da gente começar, tá bom? Eu vou molhar as palavras aqui, como diz minha mãe e meu pai, que estão aí me vendo, né? Aprendi com eles, vamos molhar as palavras. Que bacana. Prazer ter vocês aqui. Mais uma noite de segunda-feira, dia 12 de abril. 12 de abril. Essa semana, pessoal, eu completo meus 49 anos, hein? Olha só. Vocês podem perceber aí pela live que é 49, mas eu tenho cara de 48, né? Olha bem para o meu rosto. Não parece que eu tenho 49 anos, é um rosto de 48, cara. E eu estou bem feliz por essa semana, comemoro o meu nível, né? A data do nascimento. Vocês sabem que por muito tempo eu tinha eu não sei se era uma vergonha, mas parece que eu não poderia comemorar o meu aniversário, celebrar. Parece que eu não dava muito valor para isso, né? E hoje eu comemoro muito a vida. Muito a vida. A vida tem que ser comemorada sempre, tá? Sempre mesmo. E agradecer ao meu pai e minha mãe que estão aí no Facebook. Ó o Yuri, rodou muito tempo com o pneu murcho. Yuri, depois da conversa, viu? Você vai vir aqui, depois nós vamos conversar. E agradecer a vida aí que veio do meu pai e da minha mãe, que estão me assistindo, né? Que me honraram aí com esse presente enorme
E não tem presente maior do que esse, né? Então a gente tem que comemorar mesmo, né? Tem que comemorar com alegria. Obrigado, Mari. A Mari coloca gratidão por tudo que você fez por mim. Obrigado, Mari. Agradeço por você estar aí. A Cláudia, boa noite. Boa noite, Cláudia. Que bom que você está aí, tá? E estamos aqui, cara. Estamos aqui para esse momento. Mais um momento, uma semana diferenciada, né? Uma semana onde eu comemoro meu nascimento. E a gente com mais um tema bem fantástico, um tema importante, que é o bem-estar, né? A pandemia, o bem-estar, o que é o bem-estar, a gente vai falar um pouquinho disso, o que pode interferir no seu bem-estar, né? E isso é de fundamental importância. Por isso ainda você tem chance aí. Eu vou falar muita coisa bacana, profunda, né, que vai amparar você nesse momento difícil, vai ajudar você nesse momento que você está, às vezes, com dúvida, com medo, ou às vezes, se não é você, é alguém que você ama, alguma pessoa que você goste, tá bom? Então, clica aí no aviãozinho do lado do coração aí, no Instagram, chame o pessoal, você aí do Facebook também, do YouTube, tá bom? E nós já vamos começar então, vamos já preparar, nós demos aqueles minutinhos de praxe, né? E vamos começar a nossa live de hoje. Bom, hoje eu queria começar falando sobre bem-estar, uma palavra bem comum, né? Muita gente fala de bem-estar e bem-estar para lá, não, porque eu quero meu bem-estar. E às vezes tem pessoas que às vezes nem sabem realmente a origem da palavra bem-estar, ou seja, nem a origem, o significado profundo da palavra bem-estar, né? A palavra bem-estar, ela significa que você está pleno. Você está pleno, não só na sua saúde, mas você está pleno, as suas necessidades estão atendidas. Você está gozando da vida, você está amando a vida. Isso é bem-estar. E nós sabemos que só por aí, quando a vida está plena, quando você é feliz com a vida, quando você está gozando, e automaticamente isso é extremamente compatível, vai ser compatível com a sua saúde mental e física. Porque quando você está feliz com a vida, a sua saúde, você está se sentindo pleno, as suas necessidades estão sendo atendidas, é inevitável que a sua mente vai estar boa e o seu corpo orgânico também. Então você vai gozar de bons funcionamentos orgânicos, né? Isso não significa que você passe alguns momentos, tive uma diarreia, mas logo o seu corpo recupera. Isso é bem-estar, né? Então bem-estar é aquilo que te torna pleno. Aí você diz assim, mas é possível ter bem-estar, Maurício, na pandemia? Olha que desafio. Como ter bem-estar na pandemia? É possível. É possível, mesmo num momento caótico desse, é possível você ter bem-estar, estar em bem-estar, em sensação de bem-estar, se apropriar do bem-estar. E isso não só é possível, como vai fazer você ter muito mais condições de passar bem pela pandemia, de talvez nem contrair o vírus, e se contrair o vírus, talvez realmente vai ser uma gripezinha, vai escorrer teu nariz, ou você vai passar pela gripezinha assintomática ou assintomático. Então, é fundamental ter bem-estar. Bem-estar é algo rico, né? É algo que todos nós deveríamos correr atrás, como prioridade. Só que para ter bem-estar, eu preciso ter consciência. Eu preciso sair do piloto automático que nos rege. A nossa mente, ela nos direciona através do nosso inconsciente, que representa uma proporção muito maior do seu encéfalo, que é o seu inconsciente, seu subconsciente.
Então, como ele representa uma proporção muito maior, é natural que se você não acordar, se você não entrar em presença, se você não passar a se observar, a ser um observador de si mesmo, o seu subconsciente vai te reger. A sua chance de chamar isso de destino é muito grande. Você vai chamar isso de destino. Eu acredito que tem coisas na vida que podem até ser pré-determinadas. Não quero entrar muito nesse detalhe. Não sei o que você acredita a nível religioso. Tem gente que acredita puramente só em destino. Eu acredito que tem uma parte sim que é destino da nossa vida, mas tem muita coisa que é co-criado por nós. Muitas coisas eu posso mudar, redirecionar, fazer escolhas pelo poder quântico da nossa mente. A nossa mente ela é muito quântica, né? Então tudo depende da visão do observador, da realidade. A mecânica quântica diz, né? Esses dias eu fiz uma live com a Eliane Xavier, que é minha mestra em física quântica. Ela estava explicando para vocês aí o quanto a gente cria essas ondas de probabilidade que existe, né? O universo são ondas infinitas de probabilidade. Por isso a gente cocria a nossa realidade, sim. Eu acredito muito nisso. Só que para isso você tem que estar como observador de você mesmo. Começar a observar seus comportamentos. Prestar atenção nos seus comportamentos, naquilo que às vezes incomoda uma outra pessoa. Às vezes você mesmo não se gosta daquilo que você está fazendo. É ter coragem de olhar para isso. E sair daquela historinha, sabe aquela historinha tipo, eu sou assim mesmo? Já ouviram isso? Cheio de vícios, cheio de recalques, estourado, triste, depressivo. Aí quando alguém fala, você vira e fala assim, eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo. Quando a gente diz eu sou assim mesmo, eu não consigo me observar. Eu não consigo parar e me olhar naquele componente que precisa ser mudado. Olhar para a minha capacidade, o meu potencial de evolução, que poderia ser muito maior. Mas como eu fico? Eu sou assim mesmo. É assim que eu sou. Eu sou assim. Então você não acredita que você pode ser diferente. Então você não se observa. Se você não se observa, quem vai te conduzir? Teu subconsciente, o teu inconsciente. Resultado, você não vai ter bem-estar. Porque se eu entrevistar você não vai estar usufruindo plenamente da sua vida. Às vezes você vai falar assim, poxa, Maurício, eu até sou bem sucedido ali no trabalho, mas no amor, cara, tá horrível. Então você não tem bem-estar. Porque se você escolheu viver a dois, num relacionamento, e o seu relacionamento está te fazendo sofrer, então você não tem bem-estar. Você não está vivendo um bem-estar. Então, e aí você continua não se observando. Não se observando. Então você não vai alcançando esse bem-estar. Você não vai conseguindo atender suas necessidades. Esse dia eu estava conversando com um amigo, né? Já reparou quando vocês pedem pizza aí na tua casa? Ô fulano, que pizza você quer? Ah, não sei. Eu só não quero de catupiry. Quer dizer, você sabe o que você não quer, mas você não sabe o que você quer. As pessoas têm muita dificuldade de saber o que elas querem. Eu percebo isso em consultório, né? Eu atendendo em consultório, tentando ajudar as pessoas. Por isso que eu falei para vocês, convidem aí, porque eu vou falar muito e a gente trabalha muito em consultório, eu vou trazer coisas muito positivas aí para vocês, né? Que vale a pena, que pode transformar e contribuir muito para a calma, para o maior equilíbrio emocional de vocês. Talvez essa live possa inspirar vocês a começarem a serem observadores de vocês mesmos, sair do piloto automático, né? Isso é muito importante.
Então convida aí, dá tempo ainda, chama o povo para vir com a gente. Bom, então nós já casamos alguns raciocínios, então entendemos o que é bem-estar. Para eu falar que eu estou em bem-estar, eu preciso atender a minha necessidade. Só que qual é a minha necessidade? Se eu perguntasse agora para vocês aí, qual que é a necessidade de vocês? Eu estou falando de necessidades fundamentais. A minha necessidade é um carro. Carro não é necessidade, tá bom? Você consegue ter vida sem carro. Carro facilita muito, mas não é necessidade. Minha necessidade é dinheiro. Dinheiro não é necessidade. Dinheiro é uma estratégia. Olha que loucura. Então, eu fico pensando, será que vocês sabem quais são as suas necessidades que precisam ser atendidas? Seu casamento não está bom. Estou pegando um exemplo, mas pode ser o trabalho. Vamos falar primeiro do casamento. Seu casamento não está bom. Você sabe por que não está bom? Quais as necessidades do seu casamento para ele ficar bom para você? Porque senão você fica falando que ele não está bom, mas você não sabe nem o que você quer. E talvez muito menos a sua esposa ou o teu marido. Então, a necessidade é algo muito importante para a plenitude da vida, para você atingir o bem-estar. Só que você tem que sair do piloto automático. Você tem que sair do piloto automático, né? Porque no piloto automático, você não vai conseguir ser um observador de si mesmo. E se você não for um observador de si mesmo, você não sabe o que você tem que mudar para atingir esse bem-estar. E quando a gente fala em observar, olha como nós vamos costurando agora, nós vamos criando um raciocínio. Quando a gente fala agora em observar, vocês me ouviram falando em observar. Observar depende do quê? Depende da minha percepção. Então, a maneira como eu vejo o mundo. E a maneira como eu vejo o mundo é diferente da sua. É diferente do Pedro, é diferente do Carlos, é diferente da Débora, é diferente da Paula. As percepções, elas são muito diferentes. E é através da minha percepção do mundo, ou seja, da minha lente, né? É a minha lente, a minha percepção que define como eu vou viver esse mundão. Como eu vou viver esse mundão. E detalhe, do que depende então a percepção? Por que a percepção passa a ser diferente nas pessoas? Né? Por que as percepções são diferentes? Então vamos lá, ó. Alguns detalhes aí, alguns macetinhos. Primeiro, a percepção ela já é diferente pelo sexo. O homem percebe o mundo diferente da mulher. Muito diferente. Eu estava brincando com um amigo que chegou esse final de semana. A gente estava rindo bastante. Você senta numa mesa com amigos, tem 8 pessoas ali, estão fazendo uma janta. Aí o que acontece? Vocês sentam para conversar. O homem, ele está conversando com uma pessoa. Ele mais ou menos consegue prestar atenção nessa pessoa que ele está conversando. A mulher está conversando com uma aqui e está prestando atenção nas 7 que o outro está falando. Né? Então, a mulher tem uma capacidade de percepção já diferente disso. Então, percepção é muito particular, ela é muito pessoal. Mas ela é influenciada por alguns fatores que eu quero comentar agora. Uma delas é o sexo, os hormônios. Os hormônios fazem a gente ter percepção diferente. A numeração de filho que você é, olha que interessante. Se você é primeiro filho, é o primogênito de verdade, porque às vezes você pode achar que você é o primogênito, mas teve um aborto que você não sabia. E isso dá para ser trabalhado e investigado. Mas se você é o primogênito de verdade, a sua percepção de mundo é uma. Agora, se você é o segundo filho, a sua percepção de mundo, segundo filho, realmente, de verdade,
a sua percepção de mundo é completamente diferente. Eu vou dar uma pista sobre isso. O primeiro filho de verdade é um filho que você pode pressionar, você pode cobrar, você pode jogar responsabilidade, que ele aguenta. Ele aguenta, ele mata no peito e ele vai e assume e ele fica bem. Agora, se você apertar, se você pressionar um segundo filho, você vai ter problema. Você vai ter bastante problema, porque o segundo filho já é mais sensível. O segundo filho já não responde à pressão, porque ele é mais sensível. Nós não estamos falando que um é bom e outro é ruim. Nós estamos falando de características diferentes. Né? O segundo filho é bem mais sensível, bem mais frágil. Porém, ele tem outras aptidões que o primeiro filho não tem. Já o primeiro filho caberia bastante como um advogado, como um delegado, um policial, porque o primeiro filho, ele é forte por natureza. O segundo filho já é mais sensível, seria um bom ator, um bom músico, um bom arquiteto, profissões que usariam a criatividade. Então a percepção de mundo também varia de acordo com a sua numeração de filho. A percepção de mundo também depende da sua religião. A maneira como você foi religiosamente tratada, né, desde as suas crenças, é diferente. Se você é católico, se você é espírita, se você é evangélico, se você é testemunha de Jeová, isso vai depender muito da tua criação, vai fazer a modificação também da sua percepção. Então, muitos fatores influenciam na sua percepção. A sua vida fetal, por exemplo. As informações que você recebeu quando você estava na barriga da sua mãe ainda. O que essa mãe passou. Se foi uma gravidez tranquila, se essa mãe teve muito problema. Eu imagino que se sua mãe era uma pessoa medrosa com doença, naquela época em que não tinha nem pandemia da sua gestação. Imagina que você estava na barriga da sua mãe, mas a sua mãe já era medrosa por natureza. Tem pessoas que são muito medrosas por questões de doença, medo de adoecer. Imagina que você teve uma mãe dessa. Agora imagina você na pandemia, como que você está? O seu medo está quadruplicado. Porque você já herdou essa maneira de perceber o mundo lá do ventre da sua mãe. Olha que loucura. Então a barriga da nossa mãe já contribui demais para as formações da maneira como eu vou enxergar o mundo. E a minha infância, então? Principalmente a primeira e a segunda infância. O que eu vivi lá? Meus traumas que eu vivi lá. Se lá eu convivi com muita gente doente, ia visitar muita gente doente, escutei minha mãe doente reclamar, imagina você nessa pandemia agora. Seu medo está quintuplicado por causa dessa pandemia. Aí vem as crenças que você recebeu na sua infância. Todo tipo de crença modula quem você é hoje. Homem não presta. Sexo é sujo. Dinheiro não traz felicidade. Quem tem dinheiro não tem felicidade. Isso vai modulando você. Vai modulando você para quando você se tornar adulto, isso te bloquear completamente. E alterar completamente a sua lente. Eu costumo falar, a nossa percepção, às vezes, é olhar no buraco de uma fechadura, né? O buraco de uma fechadura, viu como é limitado, cara, você olhar num buraco de uma fechadura? Você vai ver um campo de visão pequeno, específico, do que se você sair para fora
numa área aberta e ver todo o horizonte, né? A gente precisa se preocupar com qual lente eu estou vendo o mundo. Porque não necessariamente a lente que eu estou vendo é a verdadeira. Está na hora da gente se questionar mais, está na hora da gente se perguntar mais, está na hora da gente se observar mais, ser mais humilde, reconhecer algum padrão. Porra, todo mundo fala que você é nervoso, estourado. Então, se é nervoso, estourado, olha para isso, porra. Você sabe que você é nervoso, estourado. Então, se observa, tenta ver o que está por trás disso. Quando que você fica nervoso e estourado? Talvez aí você consiga entender a sua necessidade, o que está por trás da sua necessidade, que não foi atendida, que você está nervoso e estourado. Então, esse passo da observação é o que vai podendo te ajudar a transformar a maneira de você ver o mundo. A maneira de você ver o mundo. Eu queria contar uma história aqui, de uma consulta que eu fiz. Claro que não vamos dar nomes, né? Para você ver o que é a percepção, cara. Isso é um fato real, aconteceu dentro do meu consultório. Eu recebi um homem, ele tinha por volta de talvez 38, 39 anos. E eu perguntei para ele qual era o tema dele, o que ele veio buscar para tratar comigo. E ele respondeu assim: eu vim tratar o ódio que eu tenho da minha mãe. Nossa, eu achei aquilo forte, né? Eu falei assim: você tem ódio da sua mãe? Tenho muito ódio. O que ela fez para você? Aí ele falou assim: eu tenho 2 irmãos, doutor, mais velho. Um irmão e uma irmã. E a gente trabalhava na roça. E a minha mãe colocava nós 3 a princípio para trabalhar, mas eles eram vagabundos, ele usou essa expressão, estou falando exatamente como ele falou. Eles eram vagabundos e então eles queriam, logo eles largavam o pesado. Aí minha mãe acoitava, minha mãe passava a mão na cabeça e ficava só eu trabalhando porque eu sabia que tinha que entregar. Aí às vezes chegava final de semana, domingo, eles falavam assim: mãe, nós vamos sair. Ela falava: tá bom, só cuidado com o horário. Aí eu falava: mãe, eu vou sair. Não, você vai dormir cedo, você tem que trabalhar amanhã. Aí ele falou assim para mim: que mulher injusta é essa? Que esse vagabundo dos meus irmãos, ela coitava e ela punha para trabalhar. Nossa, eu percebi aquilo, falei: caramba, né, como é que eu vou reverter isso, né? Como é que eu vou... Eu preciso de mais dados para ajudá-lo, né? Falei assim: onde está sua mãe hoje? Sua mãe é viva? É viva, é viva. Ironia do destino, doutor. Ironia. Hoje ela está moribunda. Hoje ela não toma banho sozinho. Hoje ela não come sozinho. Hoje ela não se troca sozinho. E adivinha quem ela escolheu para cuidar dela? Aí eu falei assim: você. Você vê? Fez tudo o que ela fez, e agora que ela está lá, moribunda, jogada na cama, ainda tem que ser eu que tenho que cuidar dela. É por isso que eu tenho ódio dela. Mas eu sei que isso não é certo. Eu queria tratar esse ódio, mas hoje é o que eu sinto, é ódio. Aí eu disse assim para ele, falei: escuta, eu tenho uma impressão que eu acho que você foi o filho que a sua mãe mais amou. Aí ele pegou e falou assim: não é possível, não enxergo assim. Eu falei assim: eu tenho a sua permissão para falar, para conversar um pouquinho? Tem, pode falar, doutor. Aí eu falei assim, usei a linguagem dele, usei o rapport dele. Acho que a sua mãe sabia que os outros eram vagabundos. Mas eu te faço uma pergunta. Se você estivesse morrendo, quem você gostaria que cuidasse de você? Pensa comigo. Você está morrendo, você está indo embora. Quem você gostaria que cuidasse de você? A pessoa que você mais ama, que você mais confia,
ou os vagabundos? Esse rapaz, ele teve uma reação, ele encostou na cadeira, o zóio encheu d'água, chorou igual criança. Eu tive que levantar, buscar um copo de água para ele, esperar ele chorar completamente. Depois que ele parou de chorar, ele disse assim: podemos encerrar? Claro, eu já entendi tudo. E foi embora. Foi talvez a sessão mais curta da minha vida, mais curta que eu fiz. E o que eu fiz? Eu não fiz nada. Eu só fiz ele olhar fora do buraco da fechadura. Ele estava olhando num buraquinho desse tamanho. Aí eu apresentei uma outra percepção de mundo. E quando ele caiu a ficha daquilo, foi transformador. Transformador. E é assim que a gente trabalha, é assim que a reprogramação biológica atua. E aí eu coloco vocês para pensar, qual é o buraco da fechadura que você está olhando? E que você está se negando a ampliar os seus horizontes, porque a gente é louco para ficar em buraco de fechadura. A gente é louco para ficar em buraco de fechadura. É para onde você... E quantas probabilidades existem onde você pode olhar? Essa pandemia é um fato. Para onde você está olhando? Você está olhando para o vazio? Você está olhando só para a parte negra da pandemia? Você está olhando só para o buraco da pandemia? Meu, cara, vamos olhar para o cheio. Essa pandemia também trouxe muita transformação, meu. Muita transformação. Muito caos. Essa pandemia trouxe muito caos para a gente, pessoal. Um caos absurdo nas nossas vidas. Mas é o caos que faz a gente abrir o horizonte. Porque quando chega o caos, eu tenho que tirar o buraco da fechadura. Eu tenho que olhar para o outro lado. Imagina assim, bem a grosso modo, você estava ali olhando no buraco da fechadura, você não sai dali. Você não sai dali. Quando você olha para o lado, está tendo uma enchente na sua casa. Sua casa está inundando de água. O que você vai ter que fazer nesse caos? Sair. Você vai ter que sair daquele buraco da fechadura para sobreviver. E quem sabe nesse momento você possa enxergar coisas diferentes. Então, muitas vezes tem gente que só acorda com caos. Não precisava ser assim. Tem gente que estuda antes, que procura saber de autoconhecimento, mas a maioria precisa chegar ao caos para acordar. E muitos também chegam ao caos e não acordam. Então é claro que a percepção de mundo minha depende da barriga da minha mãe, de tudo aquilo que eu falei, da minha infância, do que eu vi, das minhas crenças, cara. Se tem uma coisa que detona a gente, é a chamada crença, cara. A crença, ela é terrível, ela te limita completamente. A história de que não chupe sorvete de manga com leite que você morre. Sabe aquela coisa, meu? As crenças limitantes, elas destroem a tua vida. O próprio nome fala, ela te limita a um potencial enorme que você poderia ter sido. Então, hoje eu dou muito valor à observação, sabe? Eu dou muito valor à observação. Eu aprendi na minha vida, né? Eu sou um ser humano comum e imperfeito, sabe? Em evolução. E tenho orgulho hoje de ser um ser humano comum e imperfeito. Já fui muito arrogante na minha vida, já achei que eu não poderia errar, que eu não posso errar, que eu sou perfeito. Mas eu já caí do cavalo, né? Com 49 anos que eu faço essa semana, eu já caí do cavalo aí para aprender. Então, se tem uma coisa que eu faço hoje é me observar, cara. É me observar meus comportamentos, minhas repetições.
se eu estou explosivo aqui, se eu estou distraído aqui, se eu estou dando valor para coisas que não têm valor. Porque é bem assim, né? A gente costuma dar muito valor para coisas que não têm valor. A gente chama isso de distração. Não é que você não possa ter um hobby. Mas tem gente, teve uma época da minha vida, olha só. Eu sou músico, não sou músico profissional, mas gosto de tocar e eu tinha um estúdio, um home studio, é um estúdio dentro de casa. E eu tinha lá meus instrumentos, eu adoro música, eu sou fissurado por música. E eu entrava naquele estúdio, às vezes, 4 horas da tarde, eu saía 10h30 da noite, praticamente todos os dias. E aí minha esposa chupando os dedos e meus filhos chupando os dedos. Então você vê que não tinha limite, não tinha senso, não me observava. Eu só fazia aquilo que gostava, né? Nessa época. E deixava pessoas magoadas, pessoas esperando, porque não era uma prioridade para mim. Talvez pela minha infantilidade da época, talvez pela minha imaturidade da época. Então, hoje eu toco, mas hoje eu não deixo ninguém esperando. Hoje eu não deixo ninguém esperando. Hoje eu sei o valor das coisas. Hoje eu sei a minha fonte de contribuição para minha esposa, para os meus filhos, para mim mesmo, atender minhas necessidades. Afinal, eu não escolhi viver uma vida solteiro, né? Eu poderia, mas eu escolhi viver com uma mulher que eu amo e uma família que eu amo, filhos que eu amo. Então, se é assim, eu preciso ter responsabilidade afetiva, não é? Gosto muito dessa frase. Essa frase minha esposa trouxe, a minha esposa Sara, não sei se ela está aí, ela me trouxe como inspiração. Responsabilidade afetiva. Não é? É ter empatia pelo próximo. Hoje, empatia, afetividade, é uma coisa que cura, pessoal. Empatia, afetividade, o cuidado com o outro, isso cura. Só que nós estamos no piloto automático, pessoal, por causa daqueles traumas que nós tivemos. A gente vive um piloto automático, uma correria, você não respira, você não reflete, você não se observa, você não propõe mudanças para você. Então tudo fica igual. Se eu plantar abacaxi a minha vida inteira, eu nunca vou comer morango, só se eu comprar. Eu só consigo comer morango se eu plantar morango também. Então, assim, você quer um resultado diferente, você tem que fazer coisas diferentes. Não dá só para você ficar fazendo a mesma coisa e esperando. Você precisa ter responsabilidade, né? A gente chama de autorresponsabilidade. O mundo está precisando disso, de mais afetividade, de mais empatia pelo próximo, de mais observação à sua pessoa, o querer mudar, porque isso vai te transformando e vai aproximando você do bem-estar. E aí sabe que você vai descobrir que bem-estar não tem a ver com a época que a gente está vivendo. Bem-estar tem a ver com o que está dentro de você, não o que está fora. Ah, eu não estou em bem-estar porque nós estamos em pandemia. Não, não tem nada a ver. Bem-estar é uma coisa dentro de você. Você pode estar numa guerra. Você pode estar numa guerra e sentir um bem-estar. Se você se entregar àquilo, entender o sentido daquilo, mesmo que pareça sem sentido, mas se entregar aos companheiros, ter empatia, você consegue ter bem-estar mesmo no momento caótico. Porque o bem-estar, a saúde mental, ela vem de dentro de você. Ao você começar a encarar as suas sombras. E quem são as suas sombras, pessoal? A gente fala tanto de sombra, né? Sombra é tudo aquilo que você carrega e que te afasta do bem-estar. Os traumas da barriga da tua mãe, as crenças terríveis que você recebeu.
né? Os traumas de infância que você teve. Isso afasta a gente de uma condição de bem-estar, de você estar feliz com a tua vida. E se sua vida não está atendendo a sua necessidade, você poder falar assim, bom, então eu vou em busca daquilo que me atende. Seja seu casamento, seja o seu trabalho. Aí você fala assim, mas eu não vou largar meu trabalho, porque eu tenho medo de ficar sem dinheiro. Ah lá, medo e crença. Isso vai tirar o seu bem-estar, porque a sua percepção está voltada só para isso. Você não está se observando. Observa o que te limita. Observa, talvez, hoje, nessa live de hoje, talvez tenhamos 2 palavras muito fortes. Talvez 3, pessoal. Observação, percepção e a empatia. A empatia, ela é transformadora. Transformadora. Então, no momento de tanto caos, cara, de tanta dificuldade, será que nós estamos fazendo tudo o que a gente pode? Não só pelo outro, porque isso é uma outra história, tá? Tem gente que vive cantando o hino de que eu quero servir, eu quero ajudar o outro, mas não se perdoa, não se aceita. Que jeito que eu ajudo o outro se eu não consigo me ajudar? Aí é aquelas mulheres que chegam aqui e falam assim, nossa, meu marido, para os outros, é maravilhoso. Lá em casa, toca o terror. Não tem coerência. Eu também não quero dizer que para ajudar as pessoas nós vamos ter que estar totalmente curado, porque senão ninguém vai ajudar ninguém. Porque talvez nós vamos passar uma existência inteira para se curar completamente, ou talvez nem isso. Mas, pelo menos um pouco você tem que estar se observando. Você não pode destruir tua família, tua mulher, teus filhos e querer servir lá fora. É uma incoerência terrível isso. Isso não vai te aproximar do bem-estar. Isso não vai te trazer bem-estar. Você sempre vai estar com aquele vazio. Cara, eu era assim, eu trocava de carro, eu comprava um monte de coisa, eu gastava dinheiro para preencher um vazio dentro de mim, que eu não sabia o que era, porque eu não me observava. Sabe por que eu não me observava? Porque doía. Doía. Ninguém quer olhar para a sombra, porque dói. Vou falar uma coisa bem séria para vocês, tem que ser homem e mulher para olhar para as dores. Tem que ser macho, bicho. Tem que ser macho e tem que ser fêmea para olhar para as suas dores, para encarar, para admitir o que precisa ser mudado. Não é qualquer pessoa que está pronta. É por isso que nós estamos aqui, tentando inspirar, para todo mundo ficar pronto, para todo mundo olhar, porque não dá para viver uma vidinha só das coisinhas boas, das distrações, entendeu? E como tem distração, né? Se eu perguntar o sonho da maioria de pessoas aqui, talvez vai ser o carrão do ano, a casa com piscina, mas poucos vão falar assim, meu sonho é me curar para estar bem com a minha família. Meu sonho é me curar para ser uma inspiração para os meus filhos. Poucos vão falar isso. Né? Pouquíssimos vão falar isso. Então, observar, pessoal. Está na hora da gente se observar. Está na hora da gente parar de atender às necessidades do id. Né? O Freud estudou muito isso. O id são seus prazeres mundanos. Os prazeres, só prazer. Só prazer. Ai, caramba. E hoje eu me sinto muito pronto para o que eu estou fazendo aqui com vocês. Porque eu brinco, eu já vivi o lado negro da força. Né? Hoje eu estou mais para Jedi. Mas eu já vivi o lado negro completamente da força. Então eu sei o que eu estou falando para vocês. Eu me sinto na autoridade de falar para vocês. E também me sinto como inspiração, porque se eu pude me transformar, vocês também podem.
Todo mundo pode. Eu só resolvi pôr em prática. Hoje eu falei para um casal de pacientes que esteve aqui, tratando o casal. Chegou um momento que eles estavam dentro da sala hoje aqui discutindo, brigando. Eles estavam se agredindo assim verbalmente. Então eu disse para eles assim, escuta, vamos lá, um falando que tinha tido os problemas de infância, o outro falando, mas meus problemas foi maior do que os seus, meus problemas foram maiores que os seus, seu problema foi maior que o meu, sabe aquela coisaiada? E um falando, e eu escutando, eu escutei, né, porque eu deixo eles bastante falar. Aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos ali fora chorar na sarjeta? Vamos lá, a gente chora junto, eu choro com vocês. Aí eles falaram, estranharam, ficaram me olhando. Vamos lá chorar. Eu sinto muito o que vocês passaram, falei para eles. Eu lamento profundamente. Mas muita coisa na vida da gente, a gente muda com hábitos. A gente precisa parar também com esse condicionamento de que eu jogo tudo na culpa dos meus pais, ou na minha infância, tudo é culpa lá o que eu passei, mas eu aqui não me responsabilizo. Eu aqui não escolho criar novos hábitos. Sabe, rapidamente, eu não quero cansar vocês com teoria, mas sabe como a mente funciona? Basicamente a mente funciona por impregnação de hábito. Por que hoje você escova o dente, você acha que você escova o dente pensando no que você tem que fazer, ou olhando no celular, e você nem presta atenção em escovar o dente? Porque aquilo é um hábito. Por que você toca violão? Você está aqui tocando o seu violão, conversando com os amigos, rindo, tocando a música, você nem olha mais para a sua mão, para as notas. Por que você acha que você faz isso? Porque se tornou um hábito. Tudo na mente é hábito. Então sabe por que você é chato? Sabe por que você é ranzinza? Sabe por que você explode? Esse não é você. Esse não é o seu eu. Esse é uma persona que foi criada lá na tua infância para se defender, para sobreviver ou para agradar alguém. Você criou uma persona que é um hábito. Agora, se eu paro, me observo e falo assim, não, espera um pouco. Eu quero ter outro hábito. Eu quero treinar outro hábito. Mesmo que leve alguns dias, algumas semanas, é firmeza na criação do novo hábito, porque você cria o novo hábito. É uma propriedade neurológica, é mental isso. Isso é neurologia. Então, às vezes, essa pessoa que está me assistindo aí, que às vezes você é muito deprimida, triste, essa não é você. Essa é uma persona que você criou. Está precisando mudar o hábito. Mudar o hábito. Vamos mudar o hábito? Vamos fazer coisas que eu não fazia? Esses dias eu propus para uma paciente aqui. Ela chegou e falou, eu falei assim, que prazer você tem? Quais são os seus prazeres? Ela, não tenho nenhum. Não, mas você não gosta de nada? Não. Eu gosto de hidroginástica, mas eu estou tão desanimada que eu nem vou por causa da minha depressão. Eu disse para ela assim, vamos fazer o contrário. A sua depressão vai querer te prender em casa. Vamos criar um novo hábito? Sabe aquela frase assim, eu não estou com vontade, mas eu vou assim mesmo? Porque na hora que você for, que encontrar lá com as amigas, que começar a fazer atividade física, essa fisiologia vai mudando, você vai criando um novo hábito. Mas você precisa se observar. Você precisa se observar. A observação é uma coisa que pode mudar muita coisa na sua vida. Mas muita coisa na sua vida, a observação. Simples fato de você observar. Pode mudar totalmente a sua percepção. Então vocês topam? Vocês topam se encontrar? Eu me encontrei. Eu estou na pandemia vivendo a fase mais plena da minha vida. O maior bem-estar que eu senti, eu não troco meus 49 anos pela minha década inteira, de 20 a 30. E nem a minha década de 30 a 40, eu não troco. Meus 49 anos.
Mas por quê? Porque eu escolhi. Eu escolhi. Não foi fácil. Mas eu tive que me abrir. Doeu pra caramba, vocês não têm ideia das dores que eu passei emocionais. Antes fossem física. Doeu. Mas eu fui lá, olhei para as sombras. Eu pude transformar. É isso aí. É isso aí, pessoal. Isso é maturidade, isso é crescimento. Isso é vida. Isso é vida. 55 minutos juntos, pessoal. Que delícia. Que delícia. 55 minutos. Eu estou bem feliz pela participação de vocês. Dá um beijo aí para minha esposa Sara, que está aí, estamos juntos. Beijo, meu amor. Daqui a pouco já estou voltando para casa, para a gente ficar juntos. Muito obrigado aí a meu pai e minha mãe. Um beijo para vocês. Estamos firmes nessa jornada. E fica a mensagem aqui. Se observem para vocês mudarem a percepção. Aprendam a se observar, sejam humildes. Tenha medo da dor, não. Tenha medo da dor. Dói, mas não tenham medo dela. É isso aí, pessoal. Doutor, é realmente difícil ajudar alguém que não quer olhar para o problema. Ok? Se tem alguém que não quer olhar para o problema, faça a sua escolha. Nós não temos o direito de obrigar ninguém a olhar para nada. Agora, eu tenho o direito, se não me atende, eu tenho o direito eu escolher. As pessoas querem mudar o outro. Não é isso. Você inspira o outro. Agora, você muda a si mesmo. Agora, se o outro não te atende mais, faça as suas escolhas. Tenho uma profunda desconfiança, não consigo manter relacionamentos. Tentei identificar a causa e não tive sucesso. Pode me ajudar? O Anderson, pergunta do Anderson. Olha que boa notícia, Anderson. Você está tentando se observar, certo? Você está tentando encontrar a causa. Muitas vezes nesse processo, você não vai conseguir sozinho. Tem coisas que a gente consegue, tem coisas que eu também precisei de ajuda. Então procure ajuda, meu irmão. Você consegue. Você consegue se livrar disso, porque esse aí não é você. Esse aí não é você. A Tânia faz uma pergunta aqui. Como fazer para essa mudança acontecer? Tenho força sozinha? Acabei de responder também, Tânia. Tem coisa assim. Na minha cura, na minha autogestão, muita coisa eu consegui, outras não. Outras eu precisei de ajuda. Eu tive, na verdade, eu me sinto um homem abençoado, porque eu tenho uma esposa muito forte do meu lado. Eu tenho uma esposa que apostou muito na minha potencialidade, assim, né? Naquilo que eu poderia vir a ser. Então, a Sara, a mulher já é mais madura por natureza, né? Até por uma questão hormonal. Então, Sara me inspirava muito, ela me mandava vídeos, coisas para eu assistir. Às vezes ela ia fazer um curso, ela comentava comigo, e ali a coisa foi crescendo, né? Fora meus próprios estudos que eu tinha também, que eu buscava, eu sempre fui um buscador. Então, a hora que a gente foi entrando nessa situação, muita coisa eu fui me observando, outras coisas eu fui buscar ajuda, e está tudo certo. Está tudo certo. É por isso que as ajudas estão aí, né? Essa live é uma ajuda
para você começar a se observar. Aline, oi Aline, quanto tempo? Ajuda o Sigmar, doutor, ele tem o senhor como exemplo, nós vamos ajudá-lo, Nossa Senhora. Eu tenho muito carinho pela sua família, me lembro de vocês como se fosse hoje, então fica sossegado, vamos ajudar ele sim, com muito empenho, viu Aline? Manda um beijo para ele e para os meninos. Sim, saudade de vocês também, uma família muito querida, que tem o nosso respeito. Amanhã vamos receber ele aqui e vamos cuidar dele. Vamos cuidar dele. É isso aí, turma. Não dá vontade de ir embora, né? Não dá vontade de ir embora, mas precisamos ir. 1 hora de live, transmitida nas 3 plataformas. Nossa, estamos ficando... Como é que chama? Hein, Murilo? Fala alguma coisa aí. Nós estamos ficando multimídia, velho. Tecnológicos, hein? Estou me sentindo o Xuxo aqui, tá? Espetacular. Queria agradecer vocês de coração, tá? Mais uma vez. Estamos aí no começo da semana, que Deus abençoe a semana de vocês, né? Que coloquemos também nisso tudo a espiritualidade sempre à frente, o nosso Criador, nosso Pai maior, e que Ele possa abençoar vocês e a todos nós nessa caminhada, tá bom? Muito importante essa conexão. E que vocês procurem o bem-estar de vocês, porque é possível, não precisa de época nenhuma para isso chegar. Nós podemos ter bem-estar a qualquer momento. Tá? Eu amo todos vocês, queria dar um beijo ao meu pai e à minha mãe que eu amo e agradecer pela vida, né? Sempre quando chega um aniversário, é sempre gostoso, porque é a comemoração da vida, né? E que bom que eu pude estar aqui nesses 49 anos, casado, amando minha mulher, meus filhos, tive a benção de ter uma família absolutamente espetacular, e eu acho que esse é o maior objetivo e a maior conquista da minha vida, porque somos todos humanos imperfeitos e vamos crescer com as histórias, né? E isso tudo é muito poderoso. Tá bom? Ó, lembrando, em quarta-feira na Rádio T, 7h50, quem puder assistir lá ao vivo, se não escutar a própria rádio sintonizada. E quinta-feira, amanhã a gente abre a caixinha de perguntas, hein? Terça e quarta as caixinhas de pergunta. E quinta-feira Maurício responde, hein? Um quadro que está dando certo, nós estamos recebendo muitas perguntas. E aí a gente vai respondendo, faça lá a sua pergunta, tire a sua dúvida, que logo a gente responde ela. São vários episódios, hein? É episódio atrás de episódio. Então participem lá, tá bom? Um beijo a todos vocês no coração. Estou vendo aqui quanta gente bonita fazendo comentário. Eu tenho até preocupação de falar o comentário, porque eu não vou conseguir ler de todo mundo. Então eu queria deixar um beijo no coração, o quanto vocês são importantes nessa jornada minha e na jornada do mundo, né? Porque a gente vai se inspirando vocês vão inspirando outros, e essa corrente vai ficando cada vez mais forte, mais poderosa. E é assim que nós vamos transformar o mundo. Nós não vamos transformar o mundo brigando com ninguém, não. Eu já pensei assim, viu? Eu já pensei assim. Nós vamos transformar o mundo inspirando, fazendo o que nós estamos fazendo com amor, com afeto. Porque o afeto transforma. O afeto transforma. Um beijo para vocês. Vamos encerrar a nossa transmissão. Fiquem com Deus, eu volto para minha família, para receber afeto e para dar afeto. Excelente semana para vocês, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais. Até a próxima, hein? Pronto. Terminou? Encerrado. Nossa.
Mais uma vez que deu certo. Hoje foi legal, hoje tava melhor. Hoje teve menos delay. Nem teve delay. Você mexeu na em verdade. não? Tentei ajustar. É, Fiquei Murilo San, tá dando certo, Murilo. Parar aqui a gravação.